Glória a Deus, meus irmãos, mais uma manhã de domingo, manhã na qual o Senhor nos preparou para poder estar aqui mais uma vez, renovando a aliança com o Senhor. Meus irmãos, esta manhã de domingo, Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é a palavra, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, sem muita demora, hoje nós vamos pregar dentro da palavra das cenas, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, nós vamos entender, antes mesmo de o Senhor passar como era para fazer, porque o apóstolo Paulo ele ensinava como dizer que assim como o Senhor vos ensinou. Então, mas nós vamos entender como as pessoas faziam antes do Senhor instruir o que eles faziam. Nós vamos entrar aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Está aqui as dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Dissensões significa, meus irmãos, discórdia. Cada um pensava de um jeito. Aí mais à frente o Senhor ensina. Olha o que diz a palavra do Senhor nessa manhã. Isto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos juntais, não para melhor, senão para pior. Porque aquele povo se ajuntava não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e entre parte o grego, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos e isto, não vos louvo? Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo para o povo, porque quando ele estava se juntando, não era para ser melhor, mas sim para pior. Eu estou falando do louvo. E ele disse, não vos louvo por quanto vos ajuntais. Então, nós nos ajuntamos é para louvar a Deus. E diz ele louvar porque ele é louvo. Porque ele não se juntaram e disse não para melhor, senão para pior. O povo reunia, mas não era a reunião para Deus, era para falar as vontades próprias. Porque ele diz antes tudo ouço, que quando vos ajuntais na igreja, estava falando um pouco que estava ajudando a igreja. Há entre vós dissensão de desacordo, não tinha concordância. Estava ajudando a igreja que tinha dissensões. E em parte, ele dizia em parte, o credo. Aquele sacou, ele crê naquilo, porque cada um pensa de uma forma, mas o certo é no final nós entender que nosso pensamento não são os pensamentos de Deus, a nossa vontade não é a vontade de Deus, nós temos que tirar a nossa vontade, o nosso querer, para que a vontade de Deus ela se concretize em nossas vidas. E ele disse em parte crê, por quê? Ele sabia que o povo, cada um tem um pensamento, cada um quer uma coisa.
Mas o que Deus quer é melhor para mim e para você. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Ele diz: importa, e até importa que haja entre vós heresias. Que é heresia, meu irmão? Heresia é aquelas pessoas que pregam falsidade, mentira, engano, que dá testemunho de coisas que não aconteceu, que prega em culto de casal, mas não é casado, que prega ensinando o pai como ensinar o meu filho, mas não tem filho, que prega um evangelho que não vive. E o que Jesus disse? Os escribas fariseus sentarão na cadeira de Moisés, editarão a lei, mas ele mesmo não cumprir. Hipocrisia, heresia, cultos de demônios, homens e mulheres que falam, mas não vivem. Fala que Jesus é fiel, mas não crê na fidelidade de Jesus. Fala que Deus é bom, mas ele mesmo não crê na bondade de Deus. Fala que Deus é amor, mas não ama. Fala que Deus me perdoou, mas não perdoa o seu irmão. Não libera o perdão. Que amor é esse? Que amor é esse que Deus colocou no coração dessa pessoa? Se a palavra está lá que não pode ter o segundo casamento, está casando 2, 3 vezes. Que amor é esse que não obedece a palavra? Jesus disse, meus irmãos, antes fosse só como eu, mas para não se abrasar, case-se, vai se casar até que a morte nos separe. Deus não obriga ninguém a casar, não, meu irmão. Ele fala que melhor que fosse como eu. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo não é optou por ficar sozinho. E ele falava da mesma forma: melhor que fosse eu só. Mas se for para casar, tudo que for fazer que seja para a glória de Deus. Se for orar, ora pela glória de Deus. Se for jejuar, jejum pela glória de Deus. Se for cantar, cante para a glória de Deus. É tudo para Deus, nada é para nós. Meu irmão, no momento que eu entendi que eu não tenho nada, e eu sabendo que tudo é dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas, é nós entender que ele vive em mim. O meu Redentor, ele vive. É nós dizer assim que nós fomos crucificados para este mundo e já não vivemos mais nós, mas sim Cristo que vive na minha e na sua vida. Mas para Cristo viver, meus irmãos, não é fácil, porque nós somos testados, provados e aprovados. Nós somos como, meus irmãos, um boi quando ele vai no matadouro. Ali, aquele açougueiro olha para ele para ver se ele está gordo, se ele está no ponto do abate ou não. Assim somos nós no dia a dia. É muita calúnia, difamação, é a vontade dele, olhar atravessado e dizer que está querendo ser mais santo que eu, está querendo entender mais do que eu tenho mais tempo de evangelho, o tempo é de Deus, Deus é dono do tempo. Ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e terra. Apóstolo Paulo nos deu um ensinamento maravilhoso, meus irmãos. A Bíblia nos mostra que ele, antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo, um perseguidor dos cristãos. E a Bíblia relata para mim e para você que Saulo, ele teve encontro com Deus em 3 dias. E com 3 dias, quando ele teve encontro com Deus, a Bíblia relata para mim e para você que quando ele teve aquele encontro com Deus, ele jamais foi a mesma pessoa. Deus mudou a história dele, mudou o nome dele. De Saulo ele passou a chamar Paulo. Aí meus irmãos, aí você tem que dizer, mas como ele teve uma história diferente, sabe quem tem uma história diferente? Ele não andou com Jesus, mas ele não obedeceu a Jesus. Ele não foi um daqueles discípulos que andou com Jesus, como Pedro, como meus irmãos Tiago, como aqueles discípulos que teve a oportunidade de conhecer Jesus andar com ele. Mas ele teve um encontro com Jesus. Então vale mais, meus irmãos, você ter um encontro com Deus do que você ficar falando muito de Deus. Porque para você falar, você tem que ter vida, porque a palavra é vida.
A Bíblia nos mostra que depois que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, teve encontro com Deus. A Bíblia relata, meus irmãos, que nesse encontro, ele foi passando o tempo, Deus foi preparando ele, e ele acabou liderando todos os discípulos de Jesus. O exemplo de Paulo, meus irmãos, era o exemplo de Jesus. A mesma forma que ele fez quando ele estava no mundo antes de conhecer Jesus, ele perseguia a igreja, ele foi perseguido, ele chicoteava os crentes, ele foi chicoteado, ele lançava os crentes na prisão, ele foi preso, açoitado, mas nem assim ele abriu mão da palavra de Deus. Mesmo assim, nem assim ele abriu mão do evangelho verdadeiro, genuíno, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era melhor e maior do que tudo aquilo que ele estava vendo cá fora. Porque a palavra do Senhor diz que a glória que estava por vir, meus irmãos, é maior do que tudo que está nessa terra. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Às vezes você entrou aqui hoje com pensamento assim, mas como pode um homem como Saulo? Ele era conhecido da letra, ele tinha pessoas dispostas a ajudar ele o tempo todo, abriu mão de tudo para servir a Deus. Como um homem daquele poderia sobreviver? Sabe por que ele poderia sobreviver? Por mais que muitos pensassem agora, eles vão ver que é a verdadeira missão. Porque Jesus, ele é vida. E aí sim, meus irmãos, quando ele resolveu aceitar Jesus, a vontade de Deus, ele tem que conhecer a verdadeira vida. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a ressurreição. Jesus, meus irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vale a pena servir Jesus. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. Vale a pena, meus irmãos, denunciar as coisas deste mundo. Porque o que Deus tem para mim e para você, nada nem ninguém pode impedir. Pode levantar o inferno, mas Deus sempre vai levantar, meus irmãos, outro para te chegar. A Bíblia nos mostra que quando, meus irmãos, se levantava um povo ungido de Deus, Deus levantava outra altura. E quando levanta um principado ou um espírito imundo contra a tua vida, Deus envia um anjo para dar ordem a respeito. Eu quero que você entenda nesta manhã: o que é impossível para você, para Deus é possível. Aonde tuas mãos não alcançam, Deus coloca nele. Onde teus olhos não vê, Deus vê por você. Às vezes você olha para si mesmo, te diminuindo, te jogando para baixo, dizendo: eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de fazer aquilo. Para de falar dessa forma, fala: eu sirvo Deus e posso todas as coisas. Porque ele diz na palavra dele em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se quem te fortalece é Jesus, para você nada é impossível. Então basta para você crer. Quem Jesus disse para os seus discípulos: homens de pequena fé. Por que Jesus estava dizendo, meus irmãos, naquele momento, homem de pequena fé? A Bíblia relata para mim e para você que havia um homem que tinha um filho com um espírito imundo. A Bíblia nos relata que aquela criança, imagina a cabeça daquele pai. Na mesma hora que aquela criança pulava no fogo, ela pulava na água. Se tivesse fogo com água, ela pulava na água, tinha fogo do lado. Imagina o desespero daquele pai. Meus irmãos, imagina onde o pai deve ter ido buscar recurso para aquela criança. Eu fico imaginando na situação daquele pai, meus irmãos. Às vezes nós temos que, aqui que a Bíblia fala, olhar o problema do nosso irmão, meus irmãos. E o que a Bíblia nos diz? Alegrai com que se alegre, chorar com os que choram. Porque se Deus, meus irmãos, não permitiu acontecer na nossa vida, mas Ele permitiu que acontecesse na vida de alguém, para nós observar e orar por aquelas pessoas. E eu fico imaginando a situação daquele pai, quando aquela criança pulava na água do fogo. E a Bíblia relata que eles trouxeram eles até os discípulos de Jesus. E quando os discípulos oraram, a Bíblia relata que nada aconteceu. Imagina, meus irmãos, os discípulos que andavam com Jesus, orou e nada aconteceu. E Jesus, ele aproximando de Jesus, ele disse: trouxe meu filho até os seus discípulos, eles oraram e nada fizeram. E Jesus disse: traga ele até mim.
E quando Jesus estende a mão e disse: espírito imundo, sai dessa criança. E naquele momento a Bíblia nos relata que aquele espírito saiu daquela criança, ficou normal. Aí, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que o discípulo aproximando de Jesus disse: por que quando nós oramos nada aconteceu? Jesus respondeu e disse: homens de pequena fé, até quando eu estarei no meio de vós? E ele foi dar um ensinamento àquele povo naquele momento. Ele disse: a caça de demônios só se expulsa com jejum e oração. E Jesus falando para aquele povo naquele momento: vocês têm orado? Vocês têm jejuado? Se você, meu irmão, tem orado, tem jejuado, Deus te deu autoridade para repreender o mal. Deus te deu autoridade sobre os principados, potestades, príncipes das trevas, hostes celestiais da maldade. Deus te deu autoridade para profetizar. Se Deus te deu autoridade para profetizar a porta aberta, por que você está lamentando e dizendo que não tem jeito? Por que você está lamentando e dizendo que não consegue sozinho? Você não está sozinho. Cristo vive em você. Por que você tem olhado para você mesmo colocando de coitadinho? Você não é coitadinho, não. Você não está mais no mundo. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, meus irmãos, Ele não teria enviado eu e você aqui nessa manhã. Sabe por que as pessoas hoje não estão acreditando mais lá? Estão acreditando na multidão. Se tem multidão, tá bom. A Bíblia relata nos irmãos que a multidão seguia Jesus. Quando ele começou a pregar a palavra da verdade, a multidão se dispersou. Então não preocupa com a multidão, não preocupa com a presença de Deus na tua vida. Para de olhar para si mesmo dizendo: eu não consigo, mas eu sou incapaz, eu não sei fazer isso. Não, comece a olhar para você mesmo e dizendo: eu sou a imagem e a semelhança de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por Ele. Eu estou no caminho de Jesus, então estou no caminho certo. Aquilo que não deu certo ontem vai dar certo hoje. Aquilo que o inimigo tentou achando que tomou de mim, Deus vai me dar e restituir de novo. Porque eu sigo um Deus verdadeiro, o Deus que ressuscitou dos mortos, o Deus que quebra a maldição, o Deus que abre porta onde não tem, o Deus do sobrenatural e impossível. É um Deus que Ele, às vezes, você hoje abre a tua conta no teu centavo, mas Ele pode fazer um milagre e amanhã a conta amanhecer recheada. Mas tem que crer, tem que olhar para o céu e dizer: eu elevo meus olhos para o monte, e onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se o teu socorro vem do Senhor, meus irmãos, nada é impossível. Às vezes eu olho para mim mesmo e eu falo: Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, quem sou eu para fazer? Eu sei que eu sozinho não consigo, mas o Senhor que vive em mim faz todas as coisas. O Senhor me dá sabedoria para fazer cada coisa. Meus irmãos, aos olhos do mundo onde eu morava, eu estava com o carro eu dirigindo, é impossível. Deu uma moto, é impossível. Deu uma casa própria, nem do sonho. Para quem veio da roça, morava na casa de pau a pico, barreado de barro, sapé, passava bosta de boi no chão, fogão a lenha feito de barro, tomava banho, tinha que esquentar água na lata, tomava banho na bacia. Mas você sabe por que Deus permitiu isso na minha vida? Para me valorizar cada detalhe. Agora, todas as pessoas que têm tudo bonitinho, joelhinho quentinho, cama bonitinha, comidinha dentro da hora, às vezes a mãe coloca a comida até no prato, assim, a comida está pronta, mas tem preguiça de tirar a bunda do sofá para levantar, colocar a comida, jamais vai valorizar. Nós damos valor, sabe como? Igual na roça, nós temos que apinar um brejo, meio na torneira de barro, esgotar o brejo, limpar tudo, depois fazer as mudas e ir lá plantando arroz. Aí você dá valor, um grão de arroz no seu prato. Aí nós tínhamos que ir lá cortar, depois o arroz crescer, capinar, depois cortar ele, bater, levar para a cidade para limpar, para comer.
Quando deixava um caroço de arroz no prato, minha mãe olhava, não deixa não, porque tem muitas pessoas passando fome. Nós só damos valor às coisas quando nós sabemos o preço verdadeiro, né? Nós só damos valor aos nossos pais quando nós perdemos. E não era para ser assim, mesmo. Às vezes nós temos nossos velhinhos lá, tá velho. Deus já levou os meus, meu pai, minha mãe. Temos ele dentro da nossa casa, às vezes fica assim, mas ele já não está aguentando fazer nada, mas só você ter eles. É uma dádiva de Deus. Faça para ele tudo que você puder fazer em vida. E depois que morrer, não adianta levar flor no cemitério, não adianta levar flor no caixão, não adianta comprar um terno do milho para enterrar, não compra para dar no dia a dia, não adianta falar assim, eu poderia ter feito isso, feito aquilo, não poderia não, pode. Deus tem dado uma oportunidade para nós, irmãos. Pega esse momento e cuida dele. Chega perto do teu pai, da tua mãe, e diz para ele, eu te amo, meu pai, eu te amo, meu pai. Se não fosse vocês na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse pelo que vocês têm me ensinado, eu não estaria no caminho do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu nem seria o que seria de mim. Da mesma forma que você vai fazer com seu pai, com sua mãe, você vai para o teu quarto, vai no silêncio, fecha com a boca e fala com Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de cada um que você tem colocado nos meus caminhos para orar para mim. Porque eu sei, meu Deus, se não aconteceu ainda, porque não é porque está demorando, é porque o Senhor está caprichando. Eu sei que o Senhor está preparando um grande cenário, e aí eu vou glorificar o teu nome, grande é o testemunho que eu vou contar para a glória do Senhor. É você determinar um milagre na sua vida, meu irmão. Profetizar é o que você abriu hoje, a abertura do culto. O dom de profecia é maior do que qualquer coisa. Se é então porque não está profetizando, pega essas palavras que não sejam somente palavras de virtude, coloca aqui em prática para você ver o que Deus pode fazer na tua vida. Deus ele já faz sem nós merecer. Imagina nós reconhecer o pouco que Ele tem feito. É você dizer assim, Senhor, meu santo, Tu és fiel. É dizer assim, Senhor, obrigado. Às vezes eu estou aqui lamentando que eu não tenho nem teto para morar, uma casa, um carro. E tem gente que tem um carro, teto, uma casa, mas não tem saúde para viver. Não tem saúde para gozar nada, não pode nem comer nada. É Deus falando comigo, com você assim, ó. Você não é pobre, você é rico, porque você tem a minha graça. E a minha graça te basta. Meu irmão, às vezes nós estamos muito de coitadinho, de João Ninguém. Nós não somos coitadinhos, não, nós somos filhos de Deus. Nós somos servos do Pai, nós servimos a Cristo. E aquele que serve Ele, meus irmãos, se servir com fé, fervor, Ele abre as portas do céu. E Jesus está aqui, ordenando Ele quem pedir. E hoje, meu irmão, é uma culto, minha irmã, culto de Santa Ceia. É o dia que o Senhor nos preparou para renovar mais uma vez a aliança com Ele. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Você acha que eu estou preocupado se vai ter muitas pessoas? Eu estou preocupado que Jesus está na casa. Eu estou preocupado que Ele está renovando a aliança comigo. Se Ele me chamar hoje ou amanhã, não sei o dia que Ele vai me chamar. Naquele momento Ele vai dizer: você estava lá. Você estava fazendo menção do meu nome. Você estava sentado na mesa. Você estava ali mais uma vez glorificando meu nome. E tudo que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, Ele está escrevendo lá em cima. Porque Deus, Ele não dorme. Ele é o nosso guardião, Ele nos vigia 24 horas. Então, olha o que Ele ensinou. Isso que eu li antes aqui, mostrando antes o povo a comprar minha culpa, para celebrar a ceia do Senhor. Mas depois o apóstolo Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele nos ensinou a forma certa de celebrar a ceia do Senhor. Aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele disse assim na palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus,
Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignadamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vai aqui a palavra para mim e para você nessa manhã. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, essa última estrofe aqui, versículo do 28 ao 32, a Bíblia falando comigo para você, para nós examinar nós mesmos, é o que eu e você. É nós olhar para nós mesmos e dizer: será que o que eu tenho feito, sou digno de tocar no corpo do Senhor? Será o que eu tenho feito, eu sou digno de sentar na mesa? Será que a situação que eu estou vivendo, eu posso renovar minha aliança com Deus? Porque o pão é o corpo de Cristo, não é apenas um pão, é para nos fortalecer. O suco de uva, depois de consagrado, o sangue é o cálice do Senhor, para nos limpar, nos purificar. E a Bíblia fala que nós temos que ser lavados pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia também relata que aquele que come indignadamente, come para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós muito doente. Você já viu na igreja? Muitas pessoas dizem assim: mas pastor, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu participo do culto todo, eu sei, mas eu sou dependente de remédio, sou dependente daquilo, é tanta enfermidade. Será que ele está examinando a si mesmo? Será que a situação que está vivendo está agradando a Deus? Será que está tocando no corpo em vão? Eu sempre, meus irmãos, todas as vezes que tem culto de Santa Ceia, eu abro o jejum meia-noite e começo a falar com Deus. Falo: Deus, eu não sei a minha vida, eu não sei porque eu entreguei ao Senhor. Entreguei tudo ao Senhor, a minha casa, a minha família. Se for para me cear, amém. Se não for, o Senhor me dê um sinal, que seja em sonhos, na palavra. O Senhor usa quem o Senhor quer, gente, se eu quero, na forma que eu quero, na hora que eu quero falar comigo. Mas testifica comigo. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas falando tanta coisa, só que não está acontecendo e as pessoas estão se decepcionando. Tem pessoas que falam que Deus mandou falar, mas Deus tem falado nada.
Porque Deus mandou isso, nós não temos notado. E as pessoas não sofrem tanto. Mas quando Deus manda, meus irmãos, por mais que a palavra nos dói naquele momento, a Bíblia nos mostra que a palavra que fere, ela nos cura. A palavra da verdade, ela nos confronta. Mas aquele confronto é para nós consertar. Agora, quando o inimigo começa a entregar o que Deus mandou, só começa a entregar coisas que se alegram do coração o tempo todo. Mas será que está acontecendo mesmo? Deus, meus irmãos, Ele é Deus, como o missionário abriu a palavra do Senhor nessa manhã. Ele não é Deus de confusão. Onde o Espírito de Deus está na liberdade. Mas não quer dizer que Ele não é Deus de confusão, que Ele vai trazer uma palavra para nos confrontar. Porque a palavra dele, a Bíblia é diferente. Deus pode entregar uma palavra para nós tomar posição, para nós tomar atitude de fato, para nós colocar nossa casa em ordem. Nós temos que olhar para o céu e falar obrigado, Senhor. Porque a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ele ama. Deus é amor. Ele nos ama. Às vezes, meus irmãos, Deus tem algo fazendo na minha tua vida que. Mas está demorando tanto. Será que nós temos, como a missionária Deus pregou aqui, nós estamos pedindo tanto de Deus, cobrando tanto de Deus, será que nós temos feito para Deus da forma certa? Será que nós temos renunciado? Será que nós temos mudado a nossa atitude? Porque eu sei, meus irmãos, que quando nós estivermos nessa terra, Deus vai nos moldar. E quando nós pisarmos sobre essa terra ela é corruptível. Deus, que o homem pegou no jardim do Éden, meus irmãos. O homem, quando estiver nessa terra, ele pode se corromper a qualquer momento. A única coisa que não deixa o homem se corromper é Jesus. E quando nós estivermos meditando na palavra dele dia e noite, nós estivermos orando, jejuando, quando nós estivermos enchendo dele, nós vamos renunciar ao pecado. Nós vamos renunciar, rejeitar tudo aquilo que não é de Deus. Resistir o diabo para que ele fuja de nós. E sujeitar a Deus. Obedecer a Deus, sujeitar a palavra dele. Porque Deus é amor. Nós nem resistir àquilo, meus irmãos, que alimenta a nossa carne. Porque a carne é fraca. Mas o Espírito de Deus que habita em nós é mais forte. Às vezes tem pessoas que dizem, não, meu irmão, você tem que seguir o desejo do seu coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E quando nós vamos pelo nosso coração, meus irmãos, a Bíblia fala que o homem vai caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Então, antes de você seguir o teu coração, segue a palavra de Deus. Enche da palavra o teu coração, porque na hora que você vier aquele pensamento, você abrir a boca, o provérbio diz em tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede o que sai da tua boca. Se estiver cheio da palavra de Deus, vai sair a palavra. Que Deus possa fazer para nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Hoje nós chamamos aqui o missionário da Maia, o missionário Sueli, para pegar a ceia do Senhor nessa manhã, para nós estar consagrando ela no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos estar aqui consagrando a ceia do Senhor, para a glória de Deus. E, meus irmãos, Deus está aqui, operando ele, quem impedirá. Vamos estar aqui consagrando o suco da uva e o pão, e essa água que Deus colocou no coração do nosso irmão missionário Cajado. Ele falou por mim que toda vez que eu fosse consagrar a Santa Ceia, para me consagrar uma água, mesmo a quantidade de pão que tiver,
de suco de uva, eu quero colocar de água. E Deus sabe todas as coisas, porque a água significa, Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, jamais terá sede. E nós consagramos esses 3 itens: a água, o suco de uva e o pão, que significa Pai, Filho e Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nessa manhã, eu apresento a vida, meu Pai, do missionário tomado nas mãos. Eu apresento, meu Pai, esse suco de uva, essa água que está nas mãos do teu servo. Meu Deus, ele apresentou, ele levantou para o alto do Senhor. E nessa noite, como ministro da tua palavra, Pai, e eu consagro este suco de uva, essa água, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Pedindo, Senhor, que agora é apenas um suco de uva água, mas quando nós apresentamos o Senhor agora, se torna o cálice do sangue de Jesus Cristo, e essa água se torna a água do fortalecimento, e quem tomar dessa água seja fortalecido no nome de Jesus, e quem tomar, meu Pai, desse cálice pelo sangue do Senhor, que seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Assim eu consagro, meu Pai, este suco de uva e essa água que agora já se torna o sangue do Senhor e a água do fortalecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E da mesma forma, meu Pai, nesta manhã, eu apresento a vida da missionária Sueli, e este pão, meu Pai, que está sobre as mãos da tua serva. Meu Deus, que na hora que nós apresentarmos ele ao Senhor, que não agora, meu Pai, não vai ser apenas um pão, vai ser o corpo do Senhor, aquele corpo que foi moído, aquele corpo, meu Pai, que foi entregado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E eu creio, meu Pai, que cada um pode alimentar, meu Pai, do teu corpo, que o Senhor possa fortalecer do alto da cabeça, dando nos pés, e arrancando toda enfermidade, todo espírito que não for o Senhor, toda perturbação, toda ansiedade, arrancando, meu Pai, todo impedimento, arrancando, meu Pai querido, Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti. E assim eu consagro este pão e este suco de uva, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Assim, meus irmãos, pode servir o corpo e o sangue de Cristo nesta manhã, em nome de Jesus.